Aleluia. Boa noite, irmãos. Tudo vai bem? Todos votaram hoje? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Como se diz, o voto foi lançado. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 6. Nesse período, a gente fica com o coração na mão, né? Porque afinal nós temos o nosso bispo Fábio lá em Goiás, concorrendo a deputado federal, os nossos candidatos aqui também, né? E o nosso presidente. Até o momento, as pesquisas estão caindo por terra, né? Mas vamos continuar crendo, né? Abre a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Diz assim: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Fará ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Queridos, nós encontramos aqui, neste capítulo, Deus falando com Noé. Deus aqui estava falando com este homem, estava anunciando o dilúvio. É interessante que quando nós olhamos para a história de Noé, nós vemos, querido, na história deste homem, que a terra, querido, foi envolvida não por um só dilúvio, mas por dois, podemos dizer assim, por duas inundações. Uma foi o dilúvio e a outra, querido, era a perversidade que o mundo estava naqueles dias. Ao ponto do Senhor olhar para a terra
E a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Tamanha era a perversidade naqueles dias. Querido, o Senhor é enfático quando Ele diz que quem se dispuser a ouvi-lo, a obedecê-lo, este terá do Espírito de Deus, para ser guiado por Ele, para ser instruído por Ele, para ser disciplinado, para ser conduzido, querido, e levar uma vida abundante em todos os sentidos. O Senhor é enfático quando Ele diz, querido, ao homem, para que o homem pudesse se dispor a ouvi-lo, a obedecê-lo. No entanto, querido, nós podemos ver, querido, que o teimoso, ele não quer abrir mão, querido, da sua própria vontade. O teimoso, querido, destrói a si mesmo, porque ele não quer abrir mão, querido, dos seus conceitos, da sua própria vontade. E por essa razão, querido, muitas pessoas estão sendo destruídas. Muitas pessoas não têm as suas orações respondidas. Muitas pessoas não vivem, querido, uma vida como Deus promete para elas, porque elas são teimosas. Insistem em andar na sua própria vontade. Não estão dispostos a sacrificar a sua vontade pela vontade de Deus. Porque buscam, querido, realização pessoal. Não busca realizar aquilo que é vontade de Deus. Quando olhamos para a história de Noé, nós podemos ver que o mundo estava inundado, querido, pelo mal. Havia uma depravação moral gigantesca, a violência, a pornografia, a incredulidade, querido, era terrível. E interessante que olhando para a história de Noé, nós podemos ver, querido, que o mundo de hoje não era diferente do que nos dias de Noé. Talvez hoje esteja até o quê? Pior. Talvez esteja até pior. E quando nós olhamos, querido, na história aqui, nós podemos ver que o número, querido, daqueles que se lembravam de Deus estava reduzido a quantas pessoas? Daqueles que se lembravam do Senhor, a uma pessoa. Somente quem? Noé. Somente Noé. O único, querido, que estava ali, querido, em meio à sua geração, em meio à geração que Noé fazia parte, o único que restou da sua geração, um homem que tinha consistência espiritual, um homem que tinha obediência, um homem que era paciente, querido, para com Deus, paciente em obedecer a Deus, consistente na sua fé. E por isso Noé se tornou, querido, o primeiro, mais importante construtor de barco. Porque Deus falou para ele: ó, Noé, estou prestes a inundar a terra com um dilúvio. E você, Noé, vai construir um barco, a qual nós conhecemos pelo nome de arca. Você vai construir uma arca, um barco, e Deus deu a ele, querido, todas as diretrizes, o tamanho, querido, da arca, a altura, a largura, quantos compartimentos, querido, o que ele deveria fazer. Deus deu a Noé o projeto. Deus fala para ele: você vai construir. Querido, uma coisa mais louca naquele momento, porque até então, querido, nunca tinha chovido sobre a terra.
Até então nunca tinha chovido, querido, sobre a face da terra. E Deus fala a Noé: ó, eu vou mandar um dilúvio, eu vou inundar a terra de água, eu vou mandar um dilúvio, você vai construir um barco assim, assim e assim. E sabe o que Noé fez, querido? Noé obedeceu à instrução de Deus. Noé obedeceu aquilo que Deus falou, a direção que Deus deu a ele. E sabe o que eu aprendo aqui com Noé, querido? Eu aprendo aqui com Noé que nós precisamos estar dispostos para Deus em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo nós precisamos estar dispostos para o Senhor, porque a qualquer momento, querido, Deus pode pedir para você, Deus pode pedir para mim, Deus pode pedir, querido, para nós, querido, para nós fazermos um grande projeto, para nós realizarmos um grande projeto para Ele. Mas deixa eu te dizer, Deus só vai procurar, querido, vidas, pessoas para realizar projetos para Ele. Deus só vai procurar aqueles que têm um coração o quê? Disposto para Ele. Não importa, querido, quantos anos de fé você tenha. Não importa quantos anos você tem na sua idade, querido, cronológica. Não importa se você tem 18, se você tem 15, ou se você tem 70, 80. Não importa, esteja disposto para Deus, porque Deus não olha para a idade, Deus não olha, querido, para estas coisas. Deus olha para aqueles que estão dispostos. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Este foi um dos grandes segredos, querido, de Noé. Este foi um dos grandes segredos para levar este homem a ser bem sucedido. Noé tinha disposição. Quando Deus fala com ele: você vai construir um barco, eu vou mandar um dilúvio. Noé nunca tinha visto aquilo, Noé nunca tinha lido um projeto, querido, de um barco. Noé nunca tinha visto um barco, nunca tinha visto chuva, mas Noé estava disposto. Ele acreditou naquilo que Deus falou, ele acreditou naquilo que Deus, querido, estava direcionando a ele. Ainda, querido, que aos olhos naturais parecia maluquice, ainda que aos olhos naturais parecia uma loucura, algo que ele nunca tinha visto, algo que ninguém nunca tinha visto, mas ele acreditou, ele estava disposto. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: querido, você precisa estar disposto. Olha para ele e fala assim: você precisa ter disposição para obedecer a Deus. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Então, querido, esteja disposto em todo o tempo, independente, querido, da sua idade, independente, querido, de como que você esteja hoje, em qual momento você esteja disposto. Porque Deus só vai usar pessoas assim. Aleluia. Pessoas que estão dispostas. Ah, querido, e deixa eu te dizer algo. Deus não é igual, parece até uma redundância que eu vou falar aqui, mas Deus não é igual ao homem. O homem, querido, o ser humano ainda consegue labiar o homem. É ou não é? O ser humano ainda consegue dar uma despertinha, enganar alguns, mas a Deus não. Deus não. Deus sabe se verdadeiramente você está disposto ou se você está fazendo de conta.
Deus sabe se verdadeiramente, querido, você está segurando, querido, nos varais da arca, ou se você está fazendo de conta, querido. Nós não conseguimos enrolar a Deus, ficar com blá 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 com Ele, não. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Você pode até enganar o bispo. Você pode até, querido, tentar. E olha lá, eu vou te dizer um negócio, querido. Eu falo aqui para o pessoal, eu não nasci babando, eu nasci chorando. Só tenho esse andadinho meio assim de... meio. Imagina Deus. Aleluia. Então, meu irmão, Deus conhece se você está no faz de conta ou se você está disposto mesmo. Segundo segredo de Noé, querido, é que Noé, ele não estava nem um pouco se importando com as críticas, mas ele estava apenas disposto a obedecer. Querido, não ligue para as críticas, apenas obedeça. Amém, querido? Imagina, querido, quantas críticas Noé não sofreu. Sabe por quê, querido? Noé estava construindo algo que ninguém nunca tinha visto, falando para o povo algo que ia acontecer, que nunca tinha acontecido. E ainda, ele passou 100 anos construindo esse barco, querido. 100 anos. A gente começa a orar, faz 21 dias de oração. Se a gente não recebe, a gente já larga para lá. É ou não é? É assim ou não, querido? Noé, 100 anos, querido, construindo a arca. E eu imagino, querido, eu fico conjecturando na minha mente, fico aqui, eu imagino que Noé morava num lugar, querido, numa casa onde tinha assim um quintal, querido, um terreno muito grande. Ele estava construindo essa arca, querido, neste quintal. Eu imagino quantas pessoas passavam ali na porta, querido, e olhava para aquilo que Noé estava construindo. Passava ali 1 dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4. Esse cara é maluco. Estava fazendo algo que ninguém nunca viu. Falou que quem deu o projeto para ele foi Deus. Sabe lá se isso é verdade mesmo? Eu imagino que as pessoas falavam isso. Está construindo esse barco aí porque está falando que vai chover. A gente não sabe nem o que é isso. O que é isso, chuva? Mas ele não estava se importando com aquilo que as pessoas falavam, com as críticas. Ele apenas estava o quê? Obedecendo. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Obedeça que Deus te garante. Independente se parece uma loucura, independente se parece, querido, algo, querido, sem lógica aos olhos naturais, querido, obedeça porque Deus vai te garantir. Querido, não precisa ter medo não. Ainda, querido, que alguns, querido, te deixem, ainda que alguns te ignorem, ainda que alguns virem as costas para você, querido, não tenha medo, não, obedeça, porque Deus te garante. Deus te garante. Obedeça, porque Ele vai garantir. Amém? Aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Então levanta a sua mão e fala assim comigo: Senhor, eu creio que a obediência me levará a ser
a ser honrado pelo Senhor. Põe a mão no ombro do seu irmão, olha para ele e fala assim: querido, obedeça, porque Deus te garante. Amém, querido? E eu quero encerrar, querido, dizendo mais uma coisa. Porque o dilúvio veio, querido. O dilúvio desceu. Foi 40 dias e 40 noites de chuva torrencial. A Bíblia diz que a terra inundou e o barco que Noé construiu flutuou sobre as águas. Noé estava dentro da arca guardadinho, querido. Deus garantiu ele. E aqueles que zombavam, aqueles que não acreditaram no projeto, aqueles, querido, obstinados, como eu falei, querido, aqueles que eram teimosos, esses se afogaram, querido, no dilúvio. Mas Noé, juntamente com a família dele, guardadinho dentro da arca. Então eu quero, querido, terminar dizendo: não importa, querido, a tempestade, quando nós estamos com Deus, Deus sempre tem para nós um arco-íris. Sabe o que representa, querido, o arco-íris? Existe um povo aí na terra que tenta deturpar aquilo que é de Deus. Porque o arco-íris não é um símbolo de um grupo ideológico aí, não. O arco-íris é um símbolo de Deus. É uma simbologia que Deus deu. O arco-íris representa, querido, a aliança que Deus fez com o homem. Amém? Então, querido, não é de um grupo ativista, não é de um grupo aí de ideológico, não. O arco-íris, querido, é algo criado por Deus e que este grupo aí tenta deturpar. Não importa, querido, a tempestade, não importa, querido, a dificuldade, quando nós estamos com Deus, quando nós andamos em obediência com Deus, Deus tem um arco-íris, Deus mantém a aliança dele conosco. Você crê nisso, querido? Amém ou não? Quando você, querido, obedece, quando você anda com Deus, querido, o Senhor sempre vai ter, querido, a aliança dele mantida com você. Você não vai afundar, você não vai naufragar, você não vai ser sucumbido pelas tempestades, pelas dificuldades, porque Deus tem um arco-íris, Deus tem aliança com você, porque você anda com Ele, você tem obediência a Ele, você tem disposição para Ele, então Ele, querido, Ele te garante, Ele tem uma aliança contigo. Meu irmão, eu fico imaginando, querido, pastor Luiz Paulo não está aqui hoje, não. Eu fico imaginando, querido, o Titanic. O primeiro seminário, né, o pastor Paulo lembra? O primeiro seminário que nós fizemos, a nossa festa foi uma festa do Oscar. Foi uma coisa muito engraçada. O pastor Luiz Paulo, ele fez o Jack do Titanic. Leonardo DiCaprio era o pastor Luiz Paulo. Veja só, querido, essa fonte da vida tem cada coisa. Querido, o Titanic, querido, foi construído pelos melhores construtores da época de barco e afundou. A arca foi construída por alguém que nunca tinha construído um barco, não sabia nem o que era um barco, e a arca se manteve firme. Porque quem garantia a arca, querido, não era Noé, quem garantia a arca era o Deus da aliança que tinha com Noé.
querido, o que garantia a arca era a obediência de Noé. Então, meu irmão, e nesse seminário de casais, querido, foi bonito, viu? Foi bonito. Teve um casal aqui que vestiu a Bela e a Fera, mas foi uma fantasia mais linda. Pastor Rubens também tem cada coisa, né? Pastor Rubens vestiu de Zorro, querido, com essa cabeleira toda, Zorro. Só pode ter sido coisa da pastora Rosângela. E o Júnior e a Sabrina ganharam, querido, a festa do Oscar com 2 latinhas de tinta guache. Gastaram aqui uma fortuna, querido, com as fantasias, a Bela e a Fera, o Rei Arthur, um príncipe Nova York, guarda-costa, o Zorro. E o Júnior mais a Sabrina se pintaram de tinta guache todinha azul, com uma bermudinha branca, e fizeram, queridos, Smurfs e ganharam. Mas eles foram espertos, né? Usaram o biotipo deles em favor. Os outros pegaram o biotipo deles e inventaram, né? Quando terminou o seminário, o Júnior foi o primeiro a ir embora. Sabe por quê? Ele falou assim para mim: Bicho, eu vou embora, porque se o povo entrar no meu quarto, eu vou ficar preso aqui, porque o quarto estava todo azul. A cama e o teto tudo azul, irmão. Seja fiel a Deus, querido. Não importa a tempestade, quando nós estamos com Deus, Deus nos garante, Ele mantém a aliança dEle conosco. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, querido? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Aleluia. Fique em pé, querido, em nome de Jesus. Fique em pé. Aleluia. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Fala: querido, seja constante, esteja disposto, obedeça a Deus. Deus te garante, Ele tem um arco-íris para você, Ele tem aliança para você. Aleluia! Deus é bom, querido, sim ou não? Deus é bom, amém ou não? Oh, aplauda então o Senhor mais uma vez. Aleluia! Oh, levante as suas mãos, levante as suas mãos, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra nos mostra que o Senhor, ó Deus, honrou a Noé. O Senhor preservou Noé e preservou a família dele, porque Noé estava disposto para Ti. Noé não importava com as críticas, ele apenas te obedeceu, ele apenas acreditou no projeto que o Senhor deu a ele, que o Senhor Deus colocou nas mãos dele. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que meu irmão, minha irmã, Senhor, possa caminhar assim, não se importando, Senhor, com as tempestades, não se importando, Senhor, ó Deus, com a adversidade, porque quando caminhamos com Deus, o Senhor garante, o Senhor permanece com uma aliança sobre nós.
Senhor, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã. Senhor, abençoe cada um, Senhor, que a tua mão de poder esteja sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Senhor, honre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, ore por ele um minutinho, ore pelo seu irmão, ministre na vida dele, abençoe o seu irmão em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós oramos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, por cada irmão, por cada irmã. Ah, Deus, Senhor, nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção. Senhor, nós terminamos ontem um período de jejum de 21 dias, um período de oração de 21 dias. Senhor, tudo aquilo que foi semeado, tudo aquilo que foi lançado no Senhor, que o Senhor, ó Deus, abençoe, que o Senhor possa, Senhor, responder, o Senhor possa realizar na vida do meu irmão aquilo que é desejo, aquilo que é o sonho dele, o sonho que ele colocou diante do Senhor. Senhor, eu oro abençoando cada um, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Olha para o seu irmão, dentro dos olhos dele, estenda as mãos sobre ele e fala assim: eu profetizo na tua vida uma semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, eu quero encerrar com 2 avisos. A cantina pede para avisar que lá hoje tem pudim de leite, hoje pode, bolo de cenoura e salgados. E também lembrar vocês da nossa festa das crianças, amém, do nosso projeto social, amém. Você pode estar procurando aí os nossos diáconos, o Duda, a Carla, ajude nesse projeto, querido, abençoe ali a vida de crianças, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vai na bênção, querido, em nome do Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que